Olá, estamos aqui, Éder Ramos, para bater esse papo com você, tá? Aqui no Clube do Dom. Você vai encontrar dentro daqui da live do Instagram, você que vai chegar aqui na live do Instagram, e todas as pessoas que vão estar aqui também interessados em aprender no YouTube. Então, vamos fazer uma live bacana com um assunto muito pertinente. Eu quero que você comente, compartilhe, dê o seu joia. Alô, Jânio, tamo juntos. E a gente vai fazer um trabalho bacana agora, porque eu tenho certeza que isso vai virar sua chave. Muita certeza disso. Ontem eu estava pesquisando sobre um assunto ligado a comportamento, ligado a dinheiro, ligado à sociologia e, dentro do contexto, a mentalidade. E a partir de então me veio uma pergunta muito incrível sobre esse assunto. Eu, analisando tudo, me perguntei: por que os políticos que tiram nota 10, isso mesmo, nota 10 nas suas análises, quando eles são analisados durante o ano, a maioria deles não são reeleitos? Já parou para pensar nisso? Olha só, é compreensível a gente passar desse pressuposto de acordo com o que vai ser explicado aqui agora. É muito viável entender que nós buscamos lisura, idoneidade, nós buscamos honestidade, tanto de outras pessoas que estão ao nosso redor, como também de políticos, principalmente. E a pergunta que eu faço novamente é: por que políticos que tiram nota 10 na análise feita durante o ano não são reeleitos? Perfeita essa pergunta e muito pertinente, porque essa análise é feita em cima de projetos que ele lança, aprovado ou não aprovado. A análise é feita dentro de participação durante o ano, né? Aquela ideia de estado de presença durante o ano. Quanto tempo durante o ano ele passou mais tempo lá no plenário, passou mais tempo no gabinete trabalhando. E sim, existem pessoas que são políticos, que se inserem dentro da política, que são honestas. Claro, diante de todos os contextos que nós vivenciamos e sabemos, tem pessoas que buscam fazer. E aí eu posso te dizer que existem dois tipos de políticos honestos: aqueles que não sabem negociar os seus próprios projetos, porque na verdade política é articulação, é negociação, e aquele que sabe muito bem negociar. Entre os dois, o pior político é o honesto que não sabe negociar, porque ele vai entrar sem fazer nada, sem aprovar projetos, vai sair sem nenhum tipo de valorização social e ainda vai ter que lidar com as pessoas que o confiaram naquele mandato para que ele pudesse fazer alguma coisa, levar algum projeto, mas ele não teve capacidade de negociar. Mas, partindo agora do pressuposto sociológico, dentro do contexto que a gente pode avaliar aqui, muito pertinente, é que na sociologia busca-se honestidade, e se na sociologia busca-se oportunidade, podemos perceber que se não é reeleito um político de fato, que não é no mérito político que eu quero entrar, é na questão sociológica que eu quero avaliar junto com você, para que você deixe o seu comentário, para que você deixe toda a sua explicação relacionada ao que você acredita. A questão é, entre honestidade, oportunidade e oportunismo, há um oportunismo necessário de todas as camadas sociais relacionadas a quem convive com o que é político social. Então, a ideia do longo prazo, curto prazo, fica bem nítido. Somos criados numa sociedade que agora, principalmente geração que as pessoas chamam, a gente vive numa sociedade em que a ideia do imediatismo ela é muito próxima. A ideia do toma lá da cá ela é muito próxima. A ideia de que eu vou fazer porque vou receber algo em troca ela é muito próxima. E quando a gente entra numa consciência social de perceber que o político ele tem uma obrigação a fazer e retorna para a sociedade como se ele estivesse fazendo um favor para a sociedade, acaba que isso gera
uma grande insatisfação social. Quase eu caio aqui. Isso gera uma grande insatisfação social. Bruna, que bom ter você aqui. Bruna vai ser a mamãe do ano, tá? Muito feliz com a notícia da Bruna, mas vamos continuar aqui. Se o processo de longo prazo existe, significa pagar o preço. E aí entra uma questão sociológica cedida agora. Se por acaso você encurta o prazo, todos os jogos oportunistas que podem aparecer a seu favor começa a ser jogado. Isso aqui não quer dizer que tudo que seja de curto prazo é algo de oportunismo. Não. Tem situações de curto prazo que pode se tornar uma grande oportunidade. O que estou falando é em relação ao contexto. Nada de dissonância cognitiva aqui, tá? Para a gente participar. Nada de fazer ao contrário de interpretações que tiram a lisura do nosso processo aqui. A partir daí, quando você descobre que o oportunismo é avaliado, qualquer chance desse oportunismo é também colocado como prioridade para algo de curto prazo. Então vamos dar um exemplo muito prático. Talvez, se você busca a honestidade de qualquer pessoa que está ao seu redor, e você encontra um político honesto, onde de nada ou do nada ele não vai dar nenhum tipo de benefício financeiro para essas pessoas, e quando ele entra e não mostra nenhum tipo de serviço, ou quando mostra, não é avaliado como esse cara faz políticas públicas, é avaliado como uma pessoa fraca no meio político, aquele que tem um poder de articulação de buscar o público-alvo do oportunismo, ele acaba se destacando e sendo reeleito. Aí eu faço mais uma vez a pergunta para você. Por que políticos que tiram nota 10 na análise anual não são reeleitos? E o que vale avaliar aí é que aquele que está embaixo, sem estratificar a sociedade, porque povo é aquele que se torna, em qualquer classe social, participante de uma nação. Então você tem povo na classe A, na classe AB, na classe B, na classe BC, na classe C, na classe D, na classe E. Povo. Povo, e sem estratificação social, quando há a oportunidade de ter oportunismo em determinada situação, ele vai adquirir esse oportunismo ao seu favor. Porque aí entra a questão sociológica do comportamento em relação à psicologia do dinheiro. Que esse comportamento sociológico nada mais é que a seguinte questão. O comportamento sociológico, ô Gabi, prazer ter você aqui, tá? Na live. Esse comportamento sociológico é o seguinte: se o dinheiro é visto como troca, papel, algo físico, qualquer oportunidade de tê-lo, terei, mesmo que não seja de boa fé. Olha que pressuposto, olha que link eu fiz através da pesquisa que eu estava continuando, as minhas pesquisas continuadas, que fiz ontem, para trazer isso para você hoje. Então, qualquer forma de dinheiro físico, independente da energia, isso eu não estou falando todo mundo, tá? Eu estou trazendo um exemplo específico do contexto da pergunta que eu fiz relacionado ao início da nossa live aqui. Qualquer dinheiro que for dado de forma oportunista, de forma física, eu aceitarei. Então, muito bom, né, Jânio? Muito bom a gente ter essa sacada. Então, eu aceitarei. O político que nada faz, mas que ele te dá a oportunidade de uma maneira fácil de ter essa grana na mão, e aí entra a psicologia e a sociologia do dinheiro, tá? É muito mais fácil ele ser reeleito, além de projetos que possam ser aprovados, porque já diz, é negociação, projetos aprovados. A partir daí, você começa a condicionar uma sociedade. De qual é a conclusão que você tem? Alguém pode falar para mim aí a conclusão que tem relacionado a isso? Eu quero dar aí uns minutos para te dizer a conclusão que a gente pode ter desse pressuposto. Aguardar aí as pessoas falarem também, enquanto elas estão anotando, porque às vezes chega atrasado no Instagram. A gente vai continuando a live. A conclusão que nós podemos ter é a seguinte: a base social
É a mesma base de construção política que nós temos atualmente. Perfeito? Então não há do que reclamar quando a base social tem uma determinada conduta de achar que o dinheiro não é uma energia que circula, mas é uma oportunidade igual a oportunismo que nós temos para nos associar, assim, para não gerar um estado de escassez que acaba gerando essa escassez, perfeito? Acaba gerando a escassez de por si só. Porque se não tivesse a escassez, se não tivesse a escassez que nós pudéssemos avaliar de certa forma, o próprio político por si só ele não tinha um pensamento de escassez. Porque quando há disputa, e nem todo político está dentro de disputa, tá? Muitos estão focados nos seus projetos sociais, não resta dúvida. Mas quando há disputa, também de fato, para quem vive da política, há uma certa escassez. Ah, mas ele ganha muito bem, ele... Não importa, há um processo de escassez. Assim, quando, e aí respondendo ao que o Jânio colocou aqui, quando você pega, seja direita ou esquerda, as metodologias são diferentes para os mesmos objetivos. Então não vale dizer, é o Bolsonaro, não vale dizer, é o Lula, não vale dizer, é o deputado federal tal, o deputado estadual tal. É um mecanismo associado, uma metodologia associada, porque a própria base por si só, quando se trata de dinheiro, ela por si só liquida as questões de políticas públicas para os benefícios próprios. Ou não? Você vai dizer que todas as pessoas num dia de campanha, ou dia antes de campanha, que faz boca de urna, vamos dizer, que ficam com as bandeiras dos candidatos na mão, todas aquelas pessoas realmente vão votar naquele candidato? Todas. Vão votar todas. Vão votar naquele candidato? Mas elas estão pagas. O benefício da dúvida fica. Aquelas pessoas que estão na busca da ideia de que podem transformar a sociedade através do que ela acha que vai ser, ou do que é dito para ela em termos de massa, de mensagens subliminares, elas não estão também buscando a oportunidade de quantas pessoas estão no toma lá da cá, só faço se fizer isso, só faço se me der isso. A política de negociação da base é a mesma política de negociação que está lá em cima. Então, qual o momento de eliminar todas essas questões que nós estamos falando aqui? É liquidar quem está na política? É deixar de voltar? Não, é mudança de base, mudança de mentalidade, energia espiritual do comportamento, energia espiritual, e eu não estou falando de religião, de espiritualidade, estou falando de você, da sua energia, a mudança espiritual de mentalidade, a mudança espiritualista da relação com o dinheiro, tá? Então, na relação com o dinheiro, quando você muda de escassez para entendimento de abundância, não é só a questão de você vai ter muito dinheiro, não estou falando disso. Eu estou falando se você vai ser milionário ou não. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, quando você muda a sua lógica de pensar sobre nada mais vira oportunismo. As coisas passam a ser do longo prazo. As questões passam a ser resolvidas com ética, porque nessa ética, que é uma grande palavra da moda, a ética passa a ser revista da seguinte forma: não, se não vai beneficiar o coletivo, não tem o interesse algum. Se vai beneficiar o coletivo, há-se o interesse de entender que essas políticas públicas são ideais de organização e de obrigação de quem está no poder. Aquela frase que a gente vê muito: não tenho político de estimação. Essa é a frase que deve estar bem evidente nas pessoas. É a frase que deve concluir qualquer conceito de verdade que as pessoas podem trazer para a sua própria realidade. Então, se muda a base, muda quem está lá em cima. Se muda a base, muda também a intenção e a vontade de quem está aqui e para cima, para que ela possa fazer também políticas públicas que vão favorecer todas as outras pessoas. É simples, tá? E aí a psicologia do comportamento, a psicologia do dinheiro, ela se transforma porque, por si só, se torna algo sistêmico. Há uma
sistematização de novos comportamentos relacionados a... Ah, mas isso pode ser uma utopia? Não, tudo bem, eu estou trazendo a pergunta. E aí vou fazer de novo essa pergunta para você. Por que políticos que tiram nota 10 na análise anual não são reeleitos? Políticos que entregam bons projetos, têm projetos aprovados, que passam a maior parte do ano dentro do seu tipo de trabalho, que é o gabinete, que é a Câmara, aonde ele esteja, porque essas pessoas não são reeleitas, se estão fazendo um bom trabalho. Essa é uma questão sociológica que vai ter que ser discutida amplamente, abertamente, porque a partir daí a gente começa a compreender que todos são ladrões, todos são corruptos. Calma lá, a gente começa a compreender aonde que a base, como que a base enxerga o dinheiro na psicologia do toma lá da cá. A gente começa a compreender que o loop continua a mesma história de que necessidade, segurança e relacionamento precisa ser provido, fazendo com que alguém perca para que eu ganhe. E essa necessidade, essa segurança e esse relacionamento passa a ser uma disputa social tão fantástica que a gente passa a normatizar condicionantes, tipos de comportamentos que estão sendo viral, né? Os comportamentos que farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu quero falar com você que está aí, você que está assistindo, pode se inscrever no canal aqui, o Clube do Dom, o dom de servir, o dom de compartilhar, o dom de debater comigo. Você pode sim se inscrever no canal, porque assim o conteúdo fica tão bom, fica algo agregável, que o próprio YouTube vai entregar esse conteúdo para outras pessoas, certo? Então, você pode começar a refletir sobre isso. Você pode levar esse tipo de reflexão que eu estou fazendo aqui para qualquer outra pessoa. Porque se avaliarmos ética dentro do que é contexto social, apesar dela ser relativa, qualquer verdade, no fundo, é absoluto. Porque você vai encontrar, de fato, o que é real. Ou você vai perceber, de fato, o que está sendo ilusão social, com diversas mensagens subliminares que estão sendo jogadas, independente da sua ideologia ou não, não se questiona isso. Se questiona a psicologia social, o comportamento social que vem da base, e dessa base ela vai para o topo. O topo nada mais é que reflexos da base. E não pensa que isso que está acontecendo agora em 2022, que está se alargando, que está se alastrando, que está sendo mostrado para todos os lados, seja de que lado for, é algo recente. Na verdade, agora está se eclodindo o que a gente já desconfiava de muitos e muitos anos. Está tendo uma convulsão social de reflexão para tudo que nós, há muitos anos atrás, desconfiávamos. Mas então, se a gente desconfiava, por que agora nós sabemos disso tudo? Deixa eu só fazer um negócio aqui, tá? Para ficar melhor para todo mundo. E por que agora nós sabemos disso tudo? Você vive no advento da tecnologia. E no advento da tecnologia, o que eu faço aqui agora pode, em menos de 30 minutos, se tornar viral no mundo todo. Tivemos, durante períodos eleitorais, de campanha, ou outros momentos, que situações rápidas aconteceram e, de repente, meia hora depois, já estava no Brasil todo. Então, quanto a isso, não se preocupe. Você só vai confirmar o que era desconfiável. Por quê? Porque isso era dito por alguém. Mas quando era dito por alguém, não se havia como provar o que foi dito por essas pessoas. Hoje, há sim como provar. Antigamente, eram relatórios e muitos relatórios. Hoje, gravação no celular, seja por áudio ou seja filmando, demonstra que tudo, mas tudo aquilo que desconfiávamos de caráter de pessoas, de movimentações que essas pessoas faziam, hoje é algo real. Mas da base para o topo e do topo para a base. Daí uma coisa que tem muito diálogo entre as relações
interpessoais. O mesmo comportamento da base e do topo não é simplesmente de base para o topo, é de base para o topo e do topo para a base. Mas a gente conclui nesse sentido que, se é de base do topo e do topo para a base, é porque somos uma sociedade, e nessa sociedade, alguém um dia foi base. E se alguém um dia foi base e se torna topo por N objetivos, ela vai se comportar como a base. E nessa base, nessa comunidade, o qual convivemos, quando eu digo comunidade, é estilo de pensamento, de metodologia, de mentalidade, enfim, vai existir um complemento social daquilo que se foi, daquilo que se era comum. Então, se nessa base o comum era corrupção, no topo vai ser corrupção. Se nessa base o comum era ética e valores, vai ser mais difícil no topo trabalhar dentro desses próprios valores, se torna mais desafiante, porque lá no que é topo, quando eu estou falando do topo, é dentro desse contexto que a gente está falando agora, tá? Nesse que é topo, a gente vai encontrar uma dificuldade muito grande de se entender o seguinte: preciso, como eu escutei ontem de uma amiga, preciso ser maduro para. Se é maduro para fazer algo, você vai saber quando algo foge dos seus valores. Meu valor é diferente do valor do Jânio aqui, que é diferente dos valores de outras pessoas, que é diferente, e aí está tudo bem, cada um na sua... A ideia aqui é a reflexão, que é diferente dos valores de várias e várias e várias outras pessoas, mas que no contexto, no frigir, vai tudo parar no mesmo tipo de comportamento, que vai da base para o topo, e do topo para a base. A partir daí, a condicionante de se buscar uma idoneidade, uma justiça social, uma honestidade social, idoneidade, palavra certa, tá? É algo que muitas vezes, ou pode ficar na utopia, muitas vezes faz parte dos valores dessas pessoas, e que muitas vezes é só da boca para fora, por uma condicionante, ou por uma liderança, ou por status social, ou para dizer que faz algo, ou até para se fingir de educado, por que não? Tem muita gente que se finge de educado na idoneidade, que na verdade ela não tem. Estamos tendo exemplos práticos, sem julgamento algum, sobre essas situações que nós estamos vivenciando aqui no país. E a partir daí, essas situações que estão sendo vivenciadas aqui no país, seja por política, seja por sociedade, seja por economia, porque o pensamento, a psicologia está dentro da economia, tá? Seja por isso tudo, a gente consegue condicionar que é algo que está aqui, está no resto do mundo e que culturalmente pode ser feito de maneira aberta, sem critério, como culturalmente também pode ser feito de maneira mais reprimida, de maneira mais escondida, inclusive com valores éticos da própria corrupção. Então, quando o dinheiro é pensado de uma forma, que a gente pode falar aqui de uma forma bem, sem energia espiritual do dinheiro, porque vai ter que colocar a pessoa num centro ético dela mesma, no centro ético de se perguntar por que vou fazer isso, se devo fazer isso, aonde vai me levar isso, o melhor que pode acontecer, o pior que pode acontecer. Quando isso não acontece, óbvio que o oportunismo será avaliado e será muito bem utilizado para objetivos de uso. Eu uso quem me usa, toma lá, dá cá. Se isso é leal, se isso é bom, se isso eu não estou entrando nesse mérito. É uma reflexão sociológica do qual devemos fazer diante da pergunta que me caiu a ficha. E eu queria fazer esse contexto para você, trazer isso para você também, tá? Então, afinal, o que você compreende como isso? Compartilha esse vídeo com 5 amigos seus, para a gente trazer comentários aqui sobre toda essa situação, sobre toda essa reflexão. Então, a partir daí, quando a gente tem essa reflexão de sociologia,
óbvio que a desigualdade sobre os processos sociais, ela aumenta. O estágio de disputa não é para diminuir a desigualdade. O estado de disputa, mesmo que a intenção seja vou diminuir a desigualdade, a intenção passa a ser alargar a desigualdade. Lembrando que alguém lucra no oportunismo de alguém. Isso é um fato social muito evidente. Quando você coloca isso em prática, o lucro da pobreza, o lucro da riqueza, o lucro da venda, o lucro dos processos sociais de qualquer tipo e de qualquer ordem, seja em relacionamentos, seja em política, seja em sociedade, seja em economia, o lucro disso alguém já enxergou antes para que fique na necessidade, segurança e relacionamento. Ou seja, numa disputa social, aquele que tem uma boa intenção, ele quer diminuir essa desigualdade através da disputa. Isso só acaba alargando a desigualdade por conta da disputa, porque aquela mesma pessoa que busca diminuir esse processo de desigualdade social é a mesma pessoa que está disputando inconscientemente, porque é inconsciente, é cultural, disputando o fato de viver dentro dessa desigualdade para conquistar alguns dos seus objetivos. Então isso quer dizer, e não quer dizer que as pessoas façam por maldade, não quer dizer que as pessoas façam de forma consciente. Claro, acredito muito que a maioria das pessoas, elas não fazem de forma consciente. Elas fazem dentro de um processo cultural que vem da escola até os dias de hoje. Vem da fase da infância até a sua própria fase adulta. E aí, mas a gente tem pessoas que conseguem estar olhando isso de fora e sabendo como se oportunizar desses processos. E dentro desses processos, a gente encontra muitos resultados desastrosos, quais estamos vivenciando aí. Então, dá para concluir o seguinte, que é desafiante quando você vai para o contexto da ética, da moral, da justiça, para qualquer tipo de setor da vida, na sua vida individual, como na sua vida profissional, como na vida política, na vida financeira. Então, é muito desafiante, porque você vai lidar com diversos tipos de outros pensamentos que não estão alinhados ao mesmo processo de crescimento moral que as pessoas buscam aqui dentro da sociedade. Então a gente faz uma reflexão bacana para você, para encerrar aqui a live maravilhosa junto com você, e a gente transformar tudo isso em uma reflexão do que é base para o topo e do topo para a base, dentro do que aprendemos, dentro do que construímos através desse debate. Conte comigo no mínimo para frente. Valeu! Tchau, tchau!